Com teu poder e glória, Jesus virá aqui e levará seus filhos para o lar. Haverá uma grande festa. Bom dia, vigia das pessoas. Estamos vendo Águias de Jó. Ontem nós falamos sobre... Eu falei que eu encontrei um amiguinho, um aluno, e ele estava brincando com seu petzinho, seu cãozinho. E eu comentei, aqui sem muita pretensão, que há um céu também para os animais. Interessante, eu estava vendo um documentário nessa manhã do pastor Doug Batchelor. E eles disseram que as maiores, ele estava numa live, e aí eles disseram que as maiores perguntas que estavam ali, a maior quantidade de pergunta era sobre se os animais iriam desculpa, era se os animais iriam para o céu. O que você acha? Os animais irão para o céu? Então, eu falei ontem aqui no vídeo que eu acredito que realmente eles estarão, sim, farão parte, claro. Nós só precisamos ter ciência de que o céu, quando a gente fala o céu, nós não estamos falando necessariamente da terceira habitação, não é? Não estamos falando do céu dos céus, onde Deus habita. Nós moraremos lá por 1000 anos. Mas o céu não é a nossa morada eterna. O céu será o nosso lar eterno, tudo bem. Mas Jesus disse: eu vou para o céu e vou preparar-vos lugar. Certo? Isso também é verdadeiro. Haverá um quarto lá no céu com meu nome. Eu vou poder ocupá-lo quando quiser. Mas a habitação do homem, ela sempre foi aqui, a terra. Deus preparou a terra como a habitação dos homens e dos animais e das plantas, que ele fez especificamente para esse espaço. Então, quando a gente diz vai ter animais no céu, nós estamos perguntando: na morada eterna, conviveremos com animais? Claro que sim, Isaías já fala várias vezes. Diz que o leão vai comer palha como o boi, ou seja, não vai ter carnívoros. Então todos os animais serão dóceis. Inclusive o pastor Douglas, ele disse: imagina se a jumenta, as pessoas perguntaram, né? A jumenta de Balaão estará no céu? Ele fala: imagina, é até um animal impuro. Aí eu falo: opa, calma lá. Não chame de impuro o que Deus fez limpo. Não pode ter acepções de animais, pastor Doug. Ah, mas o jumento é um animal impuro. Certo, meu amigo. Mas o que quer dizer esse impuro? Quer dizer que não podemos tomar carne de jumento como o alimento. Só isso. Não quer dizer que não temos que ter contato com eles. Balaão subiu no seu jumentinho, na sua jumentinha. Jesus entrou em Jerusalém no seu jumentinho. E nem por isso se tornaram impuros. Então preste atenção. Quando nós formos restaurados, quando formos ressuscitados, viveremos aqui na terra. E certamente Deus, ele vai reeditar o que ele já fez na semana da criação. O que é? Ele vai reeditar esse planeta.
de modo que tudo que tinha na época de Adão também terá na nossa época. E certamente os animais, puros e impuros. A gente não vai comer nenhum. E nem oferecer sacrifício. No céu não haverá isso. Ai, gastei muito tempo, perdão, viu? Eu me empolguei. O que você acha? Deus vai ressuscitar os seus animaizinhos? Coloca aí. Lá em casa tem uma gatinha de estimação. Eu não queria animais em casa, porque eu moro na pedra. Então, quem mora na pedra não pode ter animais. Tem pouco espaço. Quando eu digo moro na pedra, quer dizer que eu moro na cidade grande. Então aqui a gente mora em casas pequenas. Não tem espaço para plantas nem para animais. Só que os humanos insistem em ter seus animais. E a gente acaba se apegando a esses bichinhos, né? Vocês têm visto a gatinha aqui no vídeo, de vez em quando ela aparece. E eu relutei até aceitar que o bicho fazia parte da família, porque a mamãe amava o bichinho, a filhinha ama o bichinho, a gente acaba gostando também. Então eu pessoalmente creio que os animais de estimação estará conosco lá no céu, entende? Esqueci qual foi que... Onde foi que eu parei? Eu acho que é aqui, capítulo 3. Nós estamos vendo... nós estamos vendo Jó... As águias de Jó. Então nós estamos vendo, revendo, lendo, relendo as pendengas entre Jó e seus amigos, não é? Ontem Jó acusou Deus. Eu acho que eu parei no capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos, 13 de Jó, tá bom? Ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Eu não sou inferior a vocês, meus amigos, disse Jó. Mas eu vou me apresentar e vou falar com o Todo-Poderoso. Eu gostaria que ele estivesse aqui para eu defender a minha causa. E aí Jó pergunta: por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Por que eu voltaria contra mim mesmo? Bom dia, cavalheiro. Bom dia. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eu me defenderei diante de Deus. Mas eu confio integralmente nele. Porque o Senhor esconde o teu rosto de mim e me tem por inimigo? O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, e foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos teus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te deles, para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba. Eles ficam minguados, sem que ele o perceba.
mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha, se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, tu mudando teu rosto, os despedes. Então Elifaz respondeu, ele é o tenamita, e disse, Elifaz fala de novo e diz, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões com que nada aproveita? E tu tens feito vão temor. Você tem rogado vãmente a Deus, porque você é pecador, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. Você está falando como perverso, Jó. A tua boca te condena, e não eu. Você está morrendo com a sua... Você está se condenando a si próprio, meu amigo Jó. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que tu sabes que nós não saibamos? Que entendes tu que não haja em nós também? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Nós temos sabedios aqui do nosso lado. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se ocultam em ti? Por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Deus não confia nos seus santos. É mentira, Deus confiava em Jó. Nem o céu é puro aos olhos de Deus. Veja, 1/3 dos anjos caíram de lá. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Jó, você está bebendo a iniquidade como se fosse água, meu filho. Presta atenção. Você está se esbaldando. Quem está falando é Elifaz. Tá. E ele continua. Escuta-me. Mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciaram, e os que ouviram de seus pais, o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias do ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reserva para o tirano. O tirano tem vida curta. Ele está dando uma cutucada em Jó aqui. Você, Jó, foi mal. Por isso que a sua vida está acabando. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele
como rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos de seus escudos. Porquanto cobriu seu rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. O que é enxúndia? Escreve aí nos comentários. Eu não sei o que é enxúndia. Porquanto cobriu seu rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. E habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruína. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pelas terras as suas possessões. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus renovos, e ao assopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, Jó. Você está sendo vaidoso demais, meu filho. Você vai morrer, você está aí, ó, feito pó. Você está apodrecendo vivo e ainda está querendo se prevalecer contra Deus, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor, como a flor da oliveira. Uau! Ele faz tá brabo com Jó aqui. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará fértil, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Isso aqui é profético para os nossos dias, ó. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Ajuntamento dos hipócritas. Tem coisa mais hipócrita do que o caldo político dos últimos dias? Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Agora Jó vai meter o pé na porta de novo. Agora Jó vai... É um debate, um está falando ali, o outro está falando aqui. Agora Jó vai vai sacudir aqui os amigos. Então, respondendo, Jó disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consolados. São consolados. Desculpa. Todos vós sois consoladores e molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento que vocês estão dizendo? O que te irrita para assim responderes? Eu estou ofendendo vocês? Não, eu estou brigando com Deus. Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Você acha que eu ia perseguir vocês, se vocês estivessem no meu lugar e eu no de vós? Não. Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Não. Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. O papel de quem é conselheiro não é aumentar a dor daquele que sofre, mas amainar por suas palavras o sofrimento de quem sofre. Quando você vir alguém sofrendo por perseguições, por pecados, não adianta falar assim, eu te avisei. Eu estou mudando aqui para ver se a luz do sol fica mais resplendecente aí. Resplendente.
Esplendecente, esplendente. Meu amigo, você sabe que a pessoa está em pecado, você sabe que a pessoa é vida torta mesmo, a pessoa está sofrendo. Não é hora, vamos supor que Jó estivesse sofrendo por causa de seus pecados, ainda que os amigos de Jó estivessem certos, não é hora de tripudiar, entende? Você está vendo alguém sofrendo? Vai lá, mitiga a sua dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Calando-me, qual é o meu alívio? Nenhum. Ele falou, eu estou aqui na miséria, estou aqui sofrendo as minhas... Para vocês, que diferença faz se eu estou falando ou se eu não estou falando? Eu sou apenas um mendigo aqui, sentado no monte de cinzas, me coçando com cacos de telha. Na verdade, agora me molestou tu, assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e o meu rosto testifica contra mim. Eu tô pele e osso. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim, aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Ele está falando do adversário, e ele está pensando que o adversário dele é Deus. Abrem a sua boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos. Nos queixos? Quanto queixo tem? Quanto queixo tem Jó? Você tem quantos queixos? Nos queixos. Bom, tem o queixo de baixo e o queixo de cima? Pode ser isso, sei lá. Onde é que está o queixo? Ai, Senhor, eu me distraí. Perdão. Lorori, me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Em outra passagem ele diz, Deus me pegou pela garganta com tanta força, que amarrotou a minha roupa. Imagina o Todo-Poderoso pegando você pela garganta. Você acha que vai amarrotar só a sua roupa? Eu acho muito lindo esse modo que o escritor aqui colocou as palavras na boca de Jó. E também na boca de seus amigos. Você vai ver que tem um sabidinho aqui, Eliú. Ele fez uma louvação muito boa de Deus. Cerca-me os seus flecheiros, atravessa meus rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com quebranto sobre quebranto, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre minha pele o saco e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Eu estou cansado de chorar, estou vendo que estou passando dessa para melhor. E aí ele fala para os amigos, e vocês não têm piedade? Seus duros de coração. Melhorou aí a luz do sol? Tem uma grande cerração e o sol está tentando sair ali atrás daquela montanha. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, eu não estou falando nada contra vocês. Eu estou sendo sincero em minha oração. Eu estou apelando para Deus. Terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Ele está apelando a Jesus. Eu quero uma testemunha lá, o vigia das pessoas.
Olhe para a minha causa. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ó Senhor Deus, eu estou sofrendo aqui. E os meus amigos, ao invés deles se apiedarem de mim, eles estão zombando de mim. Que amizade é essa? Isso não é gente, isso é serpente. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Eu vou morrer e não tem ninguém por mim. Só que ele fala aqui do filho do homem. Como o filho do homem pelo seu amigo. O filho do homem é Jesus. Jesus sim se apieda de nós. O meu espírito se vai consumindo. Os meus dias se vão apagando. E só tenho perante mim a sepultura. Eu não vejo outra saída. Só estou vendo a morte. Porventura não estão zombadores comigo? E meus amigos aqui zombando de mim? Falando, bem feito. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão, mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de lágrimas os meus olhos, e já todos os meus membros são como sombra. Os restos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. Os retos pasmarão disto, os retos de coração pasmarão disto, do que está acontecendo aqui comigo hoje. E o inocente se levantará contra o hipócrita. Vocês estão sendo hipócritas, meus amigos. Em vez de vocês chorar comigo, vocês estão ajudando a jogar pedra em mim, ainda que eu fosse culpado. O que a minha culpa vos condena? Em que a minha culpa vos condena? Em nada. Ou seja, você é humano, está vendo outro humano sofrer, você não tem que ficar rindo. Você não tem que dizer bem feito. Na cadeirada, por exemplo, as pessoas dizem bem feito. Ele provocou, justificando o endemoniado. Nós não podemos culpar a abusada porque ela estava com saia curta para justificar o abusador. Nada é justificativa para a violência, nem física, nem moral, nem a violência extrema física. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Não podemos absorver o abusador porque a abusada estava seminua. Isso é ridículo. Nós precisamos ser humanos. Precisamos nos apiedar-nos uns dos outros. Agora o cara mete a cadeirada no outro e ainda fala, não me arrependi. O que é isso? Isso é selvageria. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força.
Mas na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Eu não estou achando nenhum de vocês sábio. Vocês só estão me matando mais. E os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos. As aspirações do meu coração trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és o meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe, vós sois minha irmã. Uau! Jó está irado aqui. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a pode ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Eu anseio pela morte, porque só na sepultura vocês vão parar de me cutucar, de me agredir. Seus incircuncisos. Jó tá muito bravo aqui. E aí Bildade vai responder. Faz assim, para seguir a linha, eu vou continuar na reclamação de Jó, depois eu volto na resposta do Bildade e depois do Zofar, tá bom? E Jó continuou dizendo: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vocês já me acusaram por 10 vezes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Olha, Jó já está admitindo que errou. Bom dia, meu irmãozinho. Vai com Deus, estuda bastante, hein? Jó está falando assim, ó: eu errei. Eu, na verdade, errei. Mas o meu erro é meu, está comigo. Vocês não serão prejudicados pelo meu erro. Então por que estão me acusando? Por que vocês insistem em jogar terra na minha sepultura? Vocês esqueceram que eu ainda estou vivo? Espera eu morrer para depois vocês me enterrar. Como vocês se atrevem a sepultar um homem vivo? É isso que vocês estão fazendo, seus hipócritas. Tá bom, eu admito meu erro, eu errei, ele fala. Se deveras vos levantais contra mim e me erguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Foi Deus quem me subjugou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Ele colocou escuridade no meu caminho. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrantou-me todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. Ele não me podou, porque aí eu poderia ter renovo. Não, meu amigo. Ele me arrancou com a raiz. Agora eu não tenho para onde correr. Agora eu definharei. Eu
nunca mais existirei. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Deus me contou com seus inimigos, juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Vocês são tropa de Deus me destruindo. Vixe. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Todos me abandonaram, meus irmãos, minha família, só a minha esposinha sobrou, graças a Deus. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus empregados, os meus domésticos e as minhas servas me reputam como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Clamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca: por favor, meu criado, me ajude. E ele me ignorou. O meu bafo... Que modo rude de falar, né? O meu bafo se fez estranho à minha mulher. Bom dia, casal, como estão vocês? Bem, graças. Quer falar bom dia para meus amigos no YouTube aqui? Bom dia, bom dia, bom dia. Muito prazer, Cícero, meu nome. Amém. Canal Vigia das Pessoas, manda eles compartilhar. Compartilha aí com ele, um abraço. Canal Vigia das Pessoas, vai com Deus. Ótimo final de semana. Obrigado. Qual é o seu nome, amado? Mário. Saudações ao meu amigo Mário aqui. Que Deus o abençoe e a sua família. Amém. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Quem são os filhos do meu corpo? Oxe, oxe, oxe. Filhos do meu corpo são meus descendentes. João está dizendo que ainda sobrou algum filho? Oxe, oxe, oxe. O meu bafo se tornou estranho à minha mulher. Graças a Deus que o meu bafo está enojando a minha mulher. Seja feliz, Jó. Você ainda tem mulher para sentir o seu bafo. Agora eu estou falando de mim mesmo. Porque pior que isso, pior seria, Jó, se a sua mulher tivesse te abandonado também. Ainda bem que ela ficou lá para sentir o seu hálito fétido. Só a esposa sobrou. Ele fala aqui de filhos do meu corpo. Dá a entender que ele tinha filhos, será, Senhor? Ou será que ele estava falando dos filhos adotados, que eram seus servos? Não sei. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Até os jovens da casa, todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Eu era juiz, eu participava do conselho da cidade, e agora eles me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Só sobrou a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, a mão de Deus pesou contra mim. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, se escreveram, Jó. Quem me dera que se gravassem num livro. Ô, Jó, está sendo profeta? Suas palavras foram eternizadas no livro. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. As suas palavras, meu amigo Jó, estão esculpidas na rocha eterna, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque eu sei
Olha, Jó 19, 25. Olha o que Jó sabe. Ele sabia que as suas palavras seriam eternas. Passa aqui e fala bom dia para meus irmãos. Você é muito tímida, moça. Vai com Deus. Olha, Jó estava triste, desamparado. Mas ele faz a confissão aqui. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Ele faz a confissão que todo vivente deve fazer. Eu sei que eu estou Eu estou em desespero. Mas aí todo ser humano deve fazer essa confissão. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Vocês estão vendo, eu estou descendo a sepultura. Vocês estão tocando terra sobre mim. Ainda estou vivo, percebam. Mas eu creio em Jesus Cristo. Ainda que eu morra, ainda que vocês me enterrem aqui e soquem a terra, o meu Redentor vive. O meu Redentor é Jesus Cristo. E ainda na minha vida, eu verei a Ele. Ao som de trombeta, todos os mortos ressuscitarão e verão a Jesus Cristo, nosso grande Redentor. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade que devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo no céu. Deus, o meu Redentor, vive e por fim se levantará sobre a terra. Agora nós vamos ver aqui, eu sei que está grande esse vídeo. Eu vou fazer para ficar na sessão aqui, tá bom? Porque não tem muita coisa para fazer um outro vídeo. Então tenha paciência, por favor. Não vá embora. Continue vendo. Ó, veja o sol, como é que tá lindo lá nascendo. Sol, lindo sol, sol, lindo sol. Eu vou pro céu, lindo céu com Cristo. Vou morar além do sol. Então, saudações, meu amigo. Então, Bildade, o suíta, disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. Você está morrendo, Jó, porque você é ímpio. A luz se escurecerá nas tuas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto,
e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Uau! Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Ele está falando aqui da sepultura. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, e espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Ou seja, a sua casa, os seus bens, vai ficar para outra pessoa. Jó só tinha casa, porque ele perdeu tudo mais. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortadas os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Vai com Deus, cidadão! Quer falar bom dia aqui para meus amigos? Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. No seu dia se espantarão os vindouros, e os amigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Então Bildade falou isso, e Zofar vai falar também, tudo em resposta a Jó. Então Zofar respondeu. Zofar é o Naamita, Bildade é o Suíta e Zofar é o Naamita. Visto que meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Na linguagem de hoje está assim: Jó, você me deixou confundido. Você me deixou confuso. Por isso eu respondo logo. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve? E a alegria dos hipócritas apenas do momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem o olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a tua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconde debaixo da língua. O perverso chupa o mal como se fosse uma bala, e ele esconde embaixo da língua ali, para ninguém ver, mas ele vai tomando a sua doçura, como se o mal fosse doce. Ele vai se enamorando com aquilo, e aquilo vai tornando parte da vida dele. Bom dia, jovens, vão com Deus. Entra lá, canal Vigia das Pessoas, dá o like e compartilha no YouTube. Me distraí aqui com os moços que passaram, pai e filho. Saudações a vocês. Se vocês acharam o canal, escreve aí o seu nome. Que Deus abençoe vocês. A família que trabalha unida permanece unida. Um abraço.
Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarda e não o deixa, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme ao poder da sua mudança, não saltará de gozo. Porquanto oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Ele está acusando aqui Jó de ter roubado. Quer dizer, ele está caluniando Jó. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e o fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará, arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecerá, e virá do seu ferro, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele naquele dia. As rendas da sua casa serão transportadas no dia da sua ira. Todos se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta, da parte de Deus, é a herança que da parte de Deus se lhe reserva. Muito bem, espero que você tenha compreendido. Veja que eu coloquei os lamentos de Jó e as reclamações dos amigos juntas, para que possamos refletir sobre o pensamento de um e a atitude do outro. Sabe, Jó traz grandes ensinamentos e eu recomendo que você leia Jó, leia de novo e de novo e de novo. O ano passado eu ouvi Jó na voz de Cid Moreira pelo menos 50 vezes. Esse ano eu já vi umas 10 vezes, estou mais devagar. Mas é uma escrita bela que nos infunde esperança, que nos faz confiar em Deus, mesmo em meio às vicissitudes da vida. Que o vigia das pessoas, aquele que criou o sol que está brilhando ali atrás, está vendo? Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas, aquele que criou o sol, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas, aquele que criou o sol e vive além do sol, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê muita paz.